Os hábitos bucais deletérios são aqueles hábitos que causam consequências negativas para a boca. Na ortodontia, os mais importantes que geram situações negativas para a oclusão, para a posição dos dentes, são os hábitos de sucção não nutritiva e os hábitos funcionais. Hoje eu vou falar sobre os hábitos de sucção não nutritiva, que os mais conhecidos são o uso da chupeta e a sucção de dedo, ou seja, chupar dedo. Essas duas situações elas causam um desequilíbrio muscular e gera consequências dentárias na posição dos dentes, consequências de alteração muscular e também consequência óssea, nos tecidos esqueléticos desse paciente. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês conhecerem alguns casos, como estava a situação do paciente, como que foram tratadas. Mas para começar, eu queria falar antes sobre uma questão muito polêmica, que é o momento certo para que o paciente abandone esses hábitos. Até quando é seguro o meu filho chupar a chupeta, chupar o dedo sem que cause problemas bucais nele? Então, existe na literatura essa idade assim, chave, que sempre foi muito falada, sobre os 3 anos de idade ser a data limite para que esses hábitos sejam abandonados. Mas nós sabemos, e nós vivemos isso diariamente na clínica, essa situação de que mesmo pacientes abandonando esse hábito antes dos 3 anos ou até os 3 anos de idade, a gente vê sequelas em questão de musculatura, dentes e ossos dos pacientes. Eu acho que cada pai tem sua vivência, cada um tem sua realidade, aquilo ali entra na vida de cada pessoa de uma forma diferente, e se entrou, a gente precisa só administrar até quando ele vai ficar. Então, eu acho uma data, um momento interessante ali antes dos 3 anos, a média de 2 anos de idade. É um momento que o paciente já tem, a criança já tem algum entendimento, a gente já consegue conversar. Pode ser administrada de uma forma bem segura e que seja feita de forma que não traga nenhum dano emocional, nenhuma situação de trauma para aquela criança. E esse aqui é uma situação de uma paciente, uma menina que teve esse hábito de sucção digital, ela chupou o dedo, e a consequência que teve na situação dentária dela foi essa discrepância, essa distância dos dentes de cima para o dente de baixo. Então a gente vê que tem uma distância muito grande, e essa paciente, nessa foto a gente não consegue ver, mas ela aprisiona o lábio bem nessa posição aqui, entre o dente de cima e o dente de baixo. Então ela abandonou o hábito, mas a situação de posição de dente dela foi piorando mesmo, sem ela continuar chupando o dedo. E tinha essa questão social mesmo dos colegas falarem dela, não se sentir confiante com aquela situação dos dentes dela. Outra situação que precisa ser muito pontuada aqui nesse momento é sobre o risco aumentado de trauma em crianças que têm essa posição de dente, com esses dentes de cima tão para frente. É uma situação que o paciente ele tem uma chance muito maior de bater esse dente, de quebrar esse dente. Então, qualquer queda que ele tem uma tendência muito maior de ter um dano na estrutura dentária por conta dessa situação. A evolução do tratamento dessa paciente, a gente não tem mais o aprisionamento do lábio inferior, então o lábio inferior ele não entra mais aqui entre os dentes superior e inferior. A gente volta com a harmonia dentária e também muscular após a finalização do tratamento. Já nesse caso aqui, é uma paciente que ela teve o hábito de uso de chupeta de forma prolongada, ela desenvolveu uma mordida aberta anterior. Então, é essa situação em que os dentes de cima, eles não encontram com o dente de baixo, O dente de cima ele tem que descer e cobrir um pouco do dente de baixo, e aqui não. Ela está numa situação em que a mordida se encontra aberta, tem esse espaço entre o dente de cima e de baixo, e isso aqui foi causado inicialmente pelo uso da chupeta. Ela já tinha abandonado a chupeta há algum tempo, já tinha mais de 2 anos que ela relatava que não fazia uso da chupeta.
mas os dentes continuam nessa posição, porque a língua começa a ocupar esse espaço aqui entre o dente, esse espaço que foi aberto pelo uso da chupeta. Essa daqui é a evolução do tratamento da paciente. Aqui a gente já tem uma mordida normal, né? E ela se encontra ainda na fase da troca de dentes, e aqui a gente segue o tratamento administrando os espaços para o nascimento dos dentes permanentes. Eu trouxe propositalmente 2 casos em que as pacientes já tinham abandonado o hábito de sucção digital e de uso de chupeta. Esses hábitos geraram consequências que se perpetuaram, né, mesmo após o abandono do hábito, sendo que todos 2 já tinham algum tempo que tinham abandonado esse hábito. Então, fica aqui a mensagem de que, mesmo após o abandono do hábito, esse paciente precisa ser visto. Por isso que a gente bate nessa tecla sobre necessidade de avaliação por um ortodontista a partir dos 5 anos de idade.